você passar 3 meses aqui, R$8, dependendo do local, eu queria mais que isso, eu falei até pra ela. E depois de tanta repercussão, além dos R$39 mil, o Wildo e alguns colegas de profissão foram convidados a se hospedar num hotel ali em Campina Grande. Estou tranquilo e feliz. Você tá com saudade dela? A saudade da minha mãe é muito grande. Às vezes que eu vou vê-la, eu fico 3, 4 metros de distância, olho pra ela, vejo que tá tudo bem. O que você diria pra ela? Bom, um vídeo que começa todo doido, né? Aparece um panaca aqui comendo banana, mas era assim que o estrangeiro conhecia o Brasil, o país das bananas. Não é porque a Carmen Miranda, por muitos e muitos anos, encantou o povo americano. E o povo americano tinha o poder de comunicação através do cinema, através de vários filmes, né? Onde Carmen Miranda apareceu. E a outra coisa do Brasil, que antigamente aparecia, eles vinham aqui para o Rio de Janeiro, vinham para Salvador, e não filmava assim um Corcovado, Pão de Açúcar, a cidade. Não, eles só filmavam as favelas. Que o nome favela eu acho muito pejorativo. Vou explicar por quê. Na realidade, a favela é uma planta leguminosa. É como se fosse um feijão, uma fava. Favela. Ela é um gomozinho pequenininho que só dá 2 carocinhos. É da família da ortiga, não é? Da família do cansanção. Ela é parecida com isso. A altura dela varia de 1,5 m a 2 metros de altura. E dava muito, né? Dava muito nesses morros aqui do Rio de Janeiro. Portanto, durante a guerra do Paraguai, né? Ou antes da guerra do Paraguai, quando começaram a ocupar as encostas, os morros aqui do Rio de Janeiro, as montanhas, que era proibido, inclusive, fazer moradia. Havia uma lei municipal. Mas com a Guerra do Paraguai, com a promessa de dar casa para o povo, e muito antes, com a libertação dos escravos, 1889, depois de 1889, por ali, né, que houve aquele baile na Ilha Fiscal, que não tem privada, não tem onde fazer cocô nem xixi, se fazia na Baía de Guanabara mesmo. Hoje, se você for visitar, tem sanitário lá para você fazer suas necessidades. Mas na época do imperador, de Dom Pedro II, da princesa Isabel, não existia, né? E era uma ilha, só como está dizendo, ilha fiscal. Ela era feita para que os navios ancorassem ali e os fiscais alfandegários, aduaneiros, fossem ver o tipo de cargas que estavam sendo trazidas aqui para o Brasil, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro, para depois ir descarregar no porto. Bom, eis que os morros, etc., começaram a ser desocupados aos poucos. Logo após a Guerra do Paraguai, primeiro foram os negros. Começaram a ocupar, etc., ocuparam a Rua do Mercado, na cidade ali, no centro da cidade, ocuparam a Rua do Hospício, que é a Buenos Aires, e ocuparam ali, porque ali era praticamente o cais do porto. Tinha a Praça 15, né? Na Praça 15 existia dois hotéis, Hotel Dom Manuel e tinha outro, e tinha um recanto assim na Praia do Manuel, que hoje, onde fica o pessoal da Justiça, Palácio da Justiça não, Palácio da Assembleia Legislativa, do antigo Cadeão, que a Assembleia Legislativa aqui no Rio de Janeiro era o antigo Cadeão, aonde Tiradentes ficou preso. Depois que transferiram os presos lá para a ilha que tem em frente ali a Praça 15. Você chegando na Praça 15, você vê uma ilha onde hoje é tipo um hospital da Marinha. A Marinha de guerra. Né?
E aí os negros ficavam por ali, etc, pererê, arranjando serviço ali, serviço mas não tinham onde morar. Dormiam praticamente em marquises, chovia muito naquela época, como ainda chove hoje. E o Rio de Janeiro era cheio de valas. A rua uruguaiana tinha valas, onde os negros, os tigres, né, tiravam as fezes da casa dos ricos e despejavam nas valas. Na Praça da República ali, que hoje fica em frente à Central do Brasil, tinha uma vala também. E por muitos anos eles fizeram isso, porque era chique de você ter um sanitário em casa. O restante era você jogar na rua, como Salvador fazia. Ainda se fala muito em Salvador, que você passa na rua e o pessoal ainda costume, do tempo antigo, jogar pinico na rua, descendo a rua da ladeira, na praça, indo para a Barroquinha, indo para ali para o Chame-Chame. Você vê muito isso também. Mas vamos lá. Depois é que eu vou falar de Sergipe, da nossa história, na realidade. A nossa história é muito comprida. Eu vou falar logo daqui, que aqui já foi formado mesmo. E então, vamos falar da ocupação daqui das favelas, que hoje chama favela. Essas plantas foram sendo dizimadas aos poucos. Onde hoje é o Sambódromo, ali no Terreirão, né, onde tem o edifício balança, mas não cai, né, ali morava a gente fidalgo. Moravam alguns judeus, ali pelo centro da cidade, ali perto da rua Camerino, ali perto da Rua Senhor dos Passos, que é aquele largo ali onde tem a Rua Senhor dos Passos, que com a Presidente Vargas foi onde mataram o Tiradentes. Seu corpo foi morto ali na forca e depois esquartejado e levado pela estrada que ia para Ouro Preto, que passa por Paraty, a estrada do ouro. Porque antigamente o ouro vinha por Paraty e muitos vinham para a antiga Catedral do Rio de Janeiro, ali perto do Paço Municipal, um Paço Imperial, desculpa, entendeu? Ali perto da Praça 15, Praça 15, né? E onde tinha muita pesagem de ouro, etc., inclusive fundição de ouro, porque o ouro vinha em pó para atrapalhar o roubo, que na hora que os caras atacavam, atiravam, metiam o facão ou mesmo espada, rasgavam o saco e o ouro ia se espalhando. E você sabe que ouro em pó, ele espalhando, ele fica impuro. E é difícil você negociar com ouro sujo, não é? Então o que é que acontece? A ocupação começou a ser feita então por ali. Olha um tirinho. É época de quarentena, mas tem tiro também. Não sei se é polícia ou bandido. Mas vamos lá, né? Os morros começaram a ser ocupados antes da Guerra do Paraguai, pelos negros. E aquele pessoal que morava ali era um pessoal granfino, porque o bairro chique de antigamente não existia Copacabana nem Ipanema, hein? O bairro chique antigamente era São Cristóvão. São Cristóvão, Tijuca, aquelas imediações por ali, Rio Comprido, né? Você ainda vê vários casarões. E mais vários casarões mais é em São Cristóvão, né? Aquelas casas antigas, porque por ali morava a realeza, morava na Quinta da Boa Vista o primeiro Dom João VI, Pedro I, Pedro II, né? Vamos lá. E o pessoal começava a dizer que esses negros, depois da alforria, vinham aqui para o Rio de Janeiro, não tinham lugar de morar, e começaram a ocupar as encostas por ali. Ali perto da Central do Brasil, aquele morro ali atrás, tá? A Gamboa, etc, beleza? E eles diziam que iam atrair iam atrair ratos para lá. Mas por que os ratos? Atrair ratos? Ora, com as navegações desordenadas, a Praça 15 se enchia de clipper, eram barcos ligeiros, vinha naus de todo tipo, né? Vinha caravela, vinha barcos, barcaças, etc, 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 e atracavam na Praça 15. O que é que ocorre? Na realidade, os barcos atacavam, ficavam por ali mesmo.
atracavam, desculpa. E os ratos se aproveitavam por causa da sujeira. O pessoal fazia cocô aí, perto da Rua do Mercado. Rua do Mercado é perto onde fica a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Entendeu? Ali perto das barcas. Ali perto das barcas. Bom, entre a barca e o Paço Imperial. Então a favela acabou. E é comível, hein? É comível. Com a Guerra do Paraguai, foi prometido a quem lutasse na Guerra do Paraguai, inclusive os negros, que fosse dado alforria e casa para morar. Só que, além dos jagunços, além dos empregados negros, quando chegavam aqui no Rio de Janeiro, ou nos locais aqui, não dava alforria não. Ficavam trabalhando nas fazendas de café, que naquela época já era o predomínio de café, porque antes o Brasil começou, Brasil colônia, com a cana-de-açúcar. Depois que veio o café e o ouro nas Minas Gerais. Vamos lá. Com o advento desse pessoal todo, dos negros que já estavam lá, os tal dos capoeiras, e esse pessoal todo que veio da Guerra do Paraguai, começou então a habitar os morros aqui do Rio de Janeiro. Os fidalgos, né, por sua vez, começavam a criticar, saia nos jornais, né, saia nos jornais, porque aí a aristocracia já estava no auge, né? Os ingleses já estavam perdendo um pouco a força, os franceses já estavam chegando com suas modas, perfumes, etc., ocupando a Rio Branco, né, ocupando a Rio Branco por ali, e ao redor, que tem ali perto da Praça Mauá, etc., ficavam os grandes armazéns, né, os armazéns de secos e molhados, que abasteciam o Rio de Janeiro. A Presidente Vargas tinha um canal que ia até perto da Candelária, ali perto da Senhor dos Passos. Hoje é tudo tapado, tem o negócio de Zumbi e estreitou o Barão de Mauá. Quando ele trouxe, em 1800 e pouco, ele trouxe a locomotiva. E outros fidalgos também trouxeram a locomotiva para cá. Trouxeram a locomotiva para cá. E foram fazendo estrada de ferro aos pedaços. A antiga Estrada Real, que é hoje a Avenida Brasil, aliás, começou com a Estrada Real, onde hoje passa a Leopoldina, o trem da Leopoldina. Depois mudou-se a antiga Estrada Real ali perto dos Mangue, onde hoje é a Avenida Brasil, que hoje está completando 80 anos, que ela foi inaugurada em 1940 pelo presidente Getúlio Vargas. Mas vamos lá, professor de história é uma droga, né? Faz uma confusão do cacete, mas deixa pra lá. Vamos lá. Aí o pessoal do centro ali começou a se mudar para São Cristóvão e começou a ocupar mais Botafogo, começou a ocupar Cosme Velho, porque quando a gente entra pelo Cosme Velho ali, você encontra casarão pra caramba abandonado. Entretanto, ali no Cosme Velho, em Laranjeiras por ali, você vai encontrar, tinha arena de toureiros, de tourada. Entendeu? Então, depois foi proibido aquele negócio todo, passou até o Jockey Club, que o Jockey Club não é no lugar onde hoje é, não. O Jockey Club é onde hoje é o Maracanã. Porque ali foi tirado o Morro do Esqueleto, que era uma duna gigantesca e que já estava ocupado por pessoal pobre e negros. Entendeu? Já estava ocupado, mas tinha ainda mais um pouco de morro. A SEDAI, que era negócio de água, já estava ocupando ali o Rio de Janeiro para abastecer. E a água antigamente, na época do Império, vinha de lá de cima, do Alto da Boa Vista, né? Onde tinha o aqueduto, que hoje tem um passo bondinho que vai para Santa Teresa, aqueles arcos. Era o aqueduto que vinha lá de cima. Tem uma barragemzinha lá, se você entrar pelo Cosme Velho, subindo por ali, você vai encontrar ainda a estação de bombeamento e uma barragem. Era uma água que, para poucas casas, né?
para poucas casas, é bom dizer isso, porque existiam várias bicas para o povo pôr água com lata na cabeça. Não deve existir ainda com água saindo. Tinha a bica de São Cristóvão ali, na Cancela, porque na Cancela, depois da Quinta da Boa Vista, descendo ali já era a como é que se diz? Baixada Fluminense, que começava um pedaço da fazenda de Santa Cruz. Existia a fazenda Manguinhos ali, que depois Oswaldo Cruz foi tomar conta, junto com o pessoal aí, que fizeram um centro de puericultura, que depois foi para a saúde pública, né? Tanto é que quando houve a revolta da vacina, Oswaldo Cruz tomava conta daquilo ali. Já era um centro de produção de vacina, para proteger o povo. Para proteger o povo. Bom, o que é que acontece? O Rio de Janeiro começou a ser mais ainda ocupado. No final do século XIX, Copacabana já estava querendo ocupar, ocupação boa. Ipanema também. Tanto que Álvaro Alvim fez a sua casa em Ipanema, na praia de Ipanema. Era uma das poucas casas hoje que é o centro cultural hoje de Álvaro Alvim, depois da Praça General Osório. E aí você vai vendo o crescimento, né, do Rio de Janeiro. Em 1920 para 30, meu pai, Pedro Advíncula da Cruz, morava no Rio de Janeiro com minha mãe, Joana Oliveira da Cruz, na Rua do Matoso. Eles tinham uma lavanderia na Rua da Lapa, perto da Igreja da Lapa. Aquela igreja que só tem uma torre. Ali onde tem os antigos teatros, etc., o Cinema Metro, que hoje não existe mais, vários cinemas, que ali era a Cinelândia, né? Então, ele tinha uma casa comercial ali que era lavanderia. E, com o tempo, minha mãe também foi lá trabalhar, etc., biriri. O Rio de Janeiro começou a crescer desordenadamente. O pessoal que vinha do Nordeste vinham através de São Cristóvão. Era tradicional o ponto ali onde hoje é a Feira de São Cristóvão. Foi chamado Feira dos Paraíbas porque o Rio de Janeiro crescendo com construções civis e a maior parte do povo vinha da Paraíba, de Pernambuco, do Maranhão. Mas aqui tinha muito baiano, capixaba ali do Espírito Santo ali, baiano, né? Você contava de dedo sergipano. O que tinha muito era paraibano, pernambucano. Isso até a década de 70 por aí. Hoje você vê muito aqui no Rio de Janeiro é cearense. Mas essa ocupação desordenada, o povo começou a chamar as ocupações de favela e isso ficou. Isso ficou. Essa divisão de classe, essa estratificação entre ricos e pobres era demais. Porque logo depois da Guerra do Paraguai, a discriminação era crescente. Aqueles negros imundos, sujos ali, vão ocupar o local, daqui a pouco isso aqui está infestado de ratos, disso, daquilo outro. E são marginais, entram para roubar. Então começaram a perseguição do povo pobre. Após certa hora, quem era pego na rua era preso. Entendeu? E valia mais a voz de quem tinha dinheiro. Mesmo que o pobre tivesse razão, ele ficava preso, apanhava pra cacete. Não é? E depois foi proibido a ocupação na Zona Sul. Mas mesmo assim o povo começou a ir na década de 50 para 60 a ocupar o Copacabana, Ipanema. E hoje você vê em todo o Rio de Janeiro, né, se você já esteve aqui ou mora aqui, deve se lembrar que tem locais que você passava era mato. Hoje é favela. Essa ocupação desordenada cria um certo embaraço para as autoridades públicas que deixam, por causa também da votação,
né? Porque na época de voto eles vão lá dar a esmolinha, né? Essa esmolinha que é herança da época do Império. Nós somos herdeiros de várias merdas que esses caras trouxeram de lá pra cá, e dominaram. Tanto é que a própria educação começou tarde. Na época dos escravos, somente aqueles que trabalhavam na cozinha, que as sinhazinhas botavam para estudar em casa. Nós temos exemplo, Paulo de Fronten, nós temos exemplo, José Bonifácio, nós temos exemplo, aquela engenheira lá do Paraná, eram todos negros. E quem tinha sorte, que trabalhava numa casa dessa, estudava. E quem não tinha, meu filho, já era. Mas vamos parar por aqui para o primeiro capítulo, ou 0 capítulo, né? De introdução, porque depois ainda tem a introdução da história de Sergipe, ali de distância, né? Que essa que é importante. Né? Mas vamos parar por aqui, é só para explicar o que é favela. É comunidade. Uma comunidade de pessoas que começou pobres. Eu tive a oportunidade de passear no teleférico do Alemão, que hoje está inoperante. E ao olhar para baixo, fiquei boquiaberto com os tipos de morada que tinha no morro. Caramba, velho. Não é sacanagem, não. Não é para todo mundo, não. Aquela morada que estava ali, que eu vi, tem locais, tem até piscina. Em casa tem até piscina. Nem todo mundo da classe média tem isso, não. Entendeu? É pura balela. Bom, já estamos com quase 22 minutos de papo. Eu vou parar por aqui. Me despedir de vocês. Uma boa noite e até a próxima.